O programa Estética e Bem-Estar está começando e hoje nós vamos falar sobre Low Pressure Fitness. Você já ouviu falar nessa técnica? A fisioterapeuta Natália Lucena vai explicar um pouco mais como funciona na prática. Confira! Hoje o programa Estética e Bem-Estar está aqui na clínica da Natália Lucena para poder falar de uma novidade para vocês e principalmente para quem quer uma barriguinha no lugar ou negativa, né, Nath? Qual é a novidade? Então, é o LPF, né, a gente chama de Low Pressure Fitness, que é uma atividade nova que veio aliando posturas isométricas vindas do RPG, né, da reeducação postural, com uma respiração específica, controlada, que envolve uma sucção em apneia. Então, com isso a gente consegue tonificar bastante a musculatura, a gente consegue reduzir medidas e trabalhar bastante no sentido de diminuir as pressões para a cavidade pélvica e abdominal. Certo. Tem alguma contraindicação, Nath? Então, se a gente for pesquisar por aí, talvez apareça para gestantes e hipertensos. Só que assim, dependendo do profissional que estiver atendendo, se você tiver bem instruído, a gente consegue sim atender gestantes e hipertensos, só que no sentido assim, quando for gestante a gente só realiza as posturas e faz uma respiração normal, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. A gente não faz a apneia, né? Sim. E quando são hipertensos, no caso, a gente não tem que estar tomando bastante cuidado, porque se eles fizerem a respiração errada, em vez de, por exemplo, eu solto o ar e aí eu faço a apneia, tudo bem, aí é a forma correta. Agora eles podem puxar o ar e aí fazer a apneia, aí eles aumentam a pressão arterial. Então tem que estar tomando bastante cuidado para não estar prejudicando eles nesse sentido. Certo. E essa forma de trabalhar, igual você falou, a apneia, né? Às vezes quem está em casa fala assim, mas o que será que é isso? O que é esse movimento? Então, essa respiração? na verdade é como se a gente parasse de respirar, né? Por exemplo, quando a pessoa mergulha, né? Ela faz uma apneia. Então ela para de respirar. No momento que ela faz a apneia, não entra ar pelo nariz, não entra ar pela boca, então ela fica por um determinado tempo sem respirar. Certo. Então, assim, bem tranquilo, né? Nada de especial. Não, dá para todo mundo fazer, assim. Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas daí vai do profissional achar maneiras, formas de instruir a pessoa para que ela entenda como fazer aquilo, né? Certo. Até que ela consiga fazer da forma correta. Certo, Nath, e se fosse para a gente falar do objetivo da técnica, né? O que a pessoa que vem aqui na clínica, o que ela está procurando? Então, Laís, eu tenho certeza, assim, que grande parte das pessoas que vêm até aqui fazer o método vem por causa da questão da barriga negativa. Mas, igual eu sempre falo, em toda avaliação, que o LPF ele é muito mais que isso, né? Então, a barriga negativa, essa questão da barriga negativa chama a atenção do pessoal para cá. Porém, com o método a gente consegue melhorar a questão de dor nas costas, tem muita gente que tem dor nas costas. Questão de diástase abdominal, quando a gente separa essa musculatura do abdômen, as mulheres pós-parto geralmente separam, ou a mulher que engordou, emagreceu, homens também, né? Então a gente consegue, com essa sucção, trabalhar no sentido de aumentar os fibroblastos e produzir mais colágeno, elastina e ajudar a fechar essa faixa abdominal. Também a gente consegue trabalhar no sentido de reduzir a cinturinha, porque a gente trabalha muito esse cinturão natural que a gente tem muscular, né? Por isso que a gente consegue reduzir a cintura, trabalhar o assoalho pélvico da mulher, prevenir incontinência urinária, que elas têm bastante. É muito interessante para quem é atleta, porque a performance do atleta melhora pra caramba, corredor, todos... É importante para todo mundo. E é muito legal, inclusive, para quem já treina, principalmente para quem já é praticante de musculação, do próprio Pilates, né? A Nath já esteve no programa de Estética e Bem-Estar falando sobre o Pilates anteriormente, em outros programas já. E é assim, meio que um auxílio já para quem treina, já faz tudo isso também, né? É como se a gente preparasse a base do corpo, né? A estrutura do corpo para você conseguir sustentar nos exercícios mais pesados e tal. Então, assim, seria ideal, inclusive, para as pessoas que fazem crossfit, que é uma técnica que às vezes tem um pouquinho mais de impacto e tal. Então, para a mulherada, inclusive, trabalhar esse assoalho pélvico para sustentar durante os pulsos, os movimentos mais... E a corrida também, né, Nath? Porque a mulher que corre, ela tem esse problema também, né? A medicina, ela meio que uma forma de prevenir, né, problemas futuros, seria muito interessante também. Na verdade, são 3 pontos importantes para quem é corredor. É a questão de a gente consegue melhorar a quantidade de hemoglobina no sangue, então consegue captar melhor oxigênio, então a pessoa melhora a performance. Isso. A segunda parte seria a questão da biomecânica. Como a gente melhora a postura do atleta, a gente consegue trabalhar, alongar grandes grupos musculares
e aí também ele consegue uma mobilidade articular maior, né? Consegue melhorar essa amplitude articular. Certo. E a questão, uma coisa muito importante que ninguém, assim, às vezes, você não vê ninguém na academia ou ninguém, até no Pilates, qualquer outra atividade, fazendo um alongamento do diafragma, né? Então, assim, essa questão de alongar o diafragma, a gente consegue fazer um relaxamento, uma liberação do diafragma e conseguir também captar mais oxigênio para depois render melhor na corrida ou em qualquer outra atividade física. Nossa, que legal. É então, legal. Um exercício assim de base aliado. muito bacana para todos os esportes. É importante salientar que ele não substitui outras atividades, ele é um aliado a outras atividades, ele não perde gordura corporal, ele perde medida. Então, como ele melhora muito a postura da pessoa e ele reduz medida, aparentemente a pessoa parece que emagreceu muito, questão de gordura mesmo, mas na verdade ela perdeu medidas e melhorou a postura. Tem muita mulher, homem, sei lá, que joga a barriga para frente, estende a barriga para frente por má postura. Então a gente conseguindo já melhorar a postura, grande parte disso aí já diminui. E o resto daí fica com a parte muscular. E agora a Nath vai mostrar para nós como que funciona na prática, né, Nath? Vamos lá? Você vai mostrar para nós como se fosse uma aula mesmo que acontece, né? Isso, a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui, para vocês tentarem entender um pouquinho mais do método, né? Certo. Então vamos lá. Nossa modelo já está aqui agora. Já está aqui. Então, na verdade, no começo da aula, da sessão, na verdade, a gente começa alongando o diafragma e tal, então ela vai fazer um relaxamento do diafragma. Ela mesma geralmente pega a bolinha e vai passando em volta da costela dela. Então ela vai passando, faz um pouquinho com o ar, puxando o ar assim, isso. Quando a gente puxa o ar, a gente já começa alongando o diafragma, só questão de puxar o ar pro peito. O próprio aluno já vai aprendendo a manipular tudo. Exatamente. No final, eu passo um cremezinho e vou fazendo essa liberação para eles. Às vezes eu apago as luzes, deixo bem relaxada, assim, porque o diafragma tem muita relação com a parte emocional. Então, a gente carrega muito nossas tensões aqui. E geralmente as pessoas, logo que começam, é muito dura essa região, gente. A gente fala que é hipertônico, né? Então a gente não consegue nem colocar a mão, passar a mão direito, porque o diafragma não deixa, tão tenso que ele tá. E daí com o trabalho do diafragma, dessas respirações, a gente consegue ter maior mobilidade e até a costela vai começar a aparecer mais e tal. Vai começar a respirar melhor, né? Daí ela vai passando a bolinha por um tempinho, pra gente preparar o diafragma para as respirações que estão por vir aí. E nesse momento a aluna também já está respirando, já está fazendo uma coisa diferente? Isso, na verdade por enquanto ela só vai respirando, puxando e soltando ar pelo nariz. E aí, na primeira aula, Laís, eu foco muito na respiração, porque se ela não aprender a respiração corretamente, vai ser mais complicado depois até para os resultados, né? Eu preciso que ela aprenda de alguma forma a respirar corretamente, ter essa respiração específica do low pressure, né? Então, a primeira aula ela começa assim deitadinha, daí eu vou explicando certinho, depois eu começo a acrescentar as posturas para aí a gente ter uma maior intensificação do método, né? Certo. Daí depois que ela fez isso, eu vou demonstrar para vocês como que é a respiração com ela, só para vocês entenderem depois. Porque depois ela vai fazer a postura, daí talvez para quem está em casa fica um pouco mais complicado para entender, tá? Então sempre que a gente for fazer a respiração do low pressure, a gente puxa o ar pro peito, a gente solta o ar pela boca, aí ela faz o que a gente falou de apneia, ela para de respirar e começa a abrir as costelas. Quando ela abre as costelas, olha como fica essa fossa clavicular aqui, né? Quando a pessoa é mais gordinha, assim que a gente não consegue ver muita salientada a costela, é por aqui que a gente sabe se ela está respirando corretamente ou não, né? Entendi. E depois de um tempo, daí fazendo o método, vai começar a aparecer um pouco mais. A hora que ela não estiver aguentando mais, ela vai puxar o ar pelo nariz, pode puxar, e aí ela vai soltar o ar pela boca. Então são 6 passos que ela vai fazer. Agora você imagina fazer isso durante uma postura, né? Então realmente não é muito fácil, mas assim vai chegar uma hora que vai ficar meio automático. Então aí a pessoa começa a prestar mais atenção no quesito da postura e tal. Então vai ficando, vai
sei lá, a pessoa vai harmonizando, ela vai conseguindo fazer. Tem gente que demora um pouquinho mais, gente que pega mais fácil, daí a gente vai treinando dessa forma, até a pessoa pegar. Mas é um aprendizado mesmo, porque não é difícil. Porque é incrível como as pessoas não sabem nem respirar assim corretamente, puxar o ar pelo nariz. Tem muita gente que puxa o ar pela boca, né? Então até a gente orientar isso, tem gente que eu falo, olha no seu espelho, começa a fazer em casa, tenta praticar. E aí ela praticando, ela vai conseguindo até mudar o tipo respiratório dela. Que legal. Não é muito legal, é bem legal. E o resultado é bem rápido, é muito interessante, de verdade. Essa região a gente consegue, por exemplo, as mulheres que têm diástase abdominal, né, quando esse músculo aqui do reto separa, se ela faz um abdominal convencional, ela aumenta ainda mais essa diástase, né? Então tem muita gente que, eu vou fazer abdominal porque eu vou ajudar a fechar, é pelo contrário. Quanto mais você fizer esses abdominais convencionais, mais vai abrir essa faixa abdominal. Então a gente faz esse trabalho para ajudar a fechar e aí sim, posteriormente, ela vai fazer uma outra atividade física. Certo. Né? Então seria o ideal. Hoje em dia eu já tive contato até com pessoas muito magras que têm diástase, então não necessariamente precisa ser uma puérpera ou alguém que engordou demais, alguma coisa no sentido. Então a gente trabalha meio que de dentro para fora mesmo. Muito legal. Daí a gente fica em pé depois. Vamos ficar em pé? Vai ficar até meio vermelhinha aqui. São inúmeras posturas, na verdade. Aí conforme ela vai evoluindo, as posturas vão evoluindo também, né? A gente sempre começa, ela vai medir a distância entre os pés. Nessa hora ela já aproveita, dá uma alongadinha, né? E aí ela vai subindo devagarzinho. A última coisa que ela levanta é a cabeça. Assim que ela fez isso, a gente começa a arrumar ela. Então aqui, pode colocar a mãozinha você mesmo. Eu peço para colocar a mão e crescer, fazer um crescimento axial que a gente fala. É como se ela estivesse alongando o pescoço dela. Aí eu peço para colocar a mão atrás da cabeça e ela, como se ela estivesse empurrando a própria mão. Aí ela vai colocar os bracinhos do ladinho do corpo, assim. O cotovelo não vai ficar totalmente esticado e nem totalmente flexionado, ele vai ficar desativado, a gente fala, né? Aí ela vai flexionar um pouquinho o joelho e jogar o peso para a ponta do pé. Isso, nesse sentido. Esse já é um exercício de fortalecimento. Exatamente. É um fortalecimento isométrico que a gente fala, né? Então, para quem olha, talvez pareça fácil, mas é difícil. Porque ela tem que ficar aqui durante um determinado tempo. E a tendência é eles irem desalinhando. O que a gente faz? Arruma aqui. Os toques que eu vou fazendo nela, ela já vai sabendo o que ela tem que fazer, né? Quando eu coloco a mão aqui, eu peço para eles empurrarem a minha mão no sentido, mas sem mexer. Sem mexer, por exemplo, ela como se ela fizesse uma força contra, né? Aqui eu sempre peço porque a tendência é começar a ir com o corpo para trás, então eu quero que eles joguem um pouquinho o corpo para frente, né? Nessa postura, por exemplo, ela começa a fazer a respiração. Aí ela solta o ar e ela suga. Isso. Olha aqui. Né? Sim. Na hora que ela não aguentar mais ficar em apneia, ela vai puxar o ar e aí ela vai soltar. Aí tem as evoluções, por exemplo, eu poderia para ela subir as mãos na linha do peito aqui, mais ou menos. Isso. Aqui também ela faz uma força contra a minha mão para ela ativar essa região da escápula dela, empurra aqui. Isso. Sempre crescendo, sempre a orelha bem longe dos ombros, sempre jogando peso para a ponta dos pés. Ela faz outra respiração aqui. Aí a quantidade vai variando, Laís. Eu vou pedindo para eles, de acordo com cada paciente, né? E também há uma evolução, né, nessas aulas. Se eu tô sentindo que ela tá com muita dificuldade ainda, não vou colocar umas posturas muito difíceis, porque vai complicar mais ainda, ela não vai fazer nada corretamente, né? Então, daí eu demoro um pouquinho mais para evoluir, esperando uma evolução própria do paciente, né? Certo. Depois disso, por exemplo, a gente poderia subir a mão mais, as mãos mais, os braços mais um pouquinho. Sempre alongando essa região, porque a tendência é fazer isso, ó, né? Então, essa é uma região muito tensa das pessoas. Essa aqui já é uma posição que eles não conseguem ficar muito tempo aqui, porque o braço vai pesando, né? Aí ela vai fazer respiração aqui, soltar o ar, vai fazer a apneia e abrir as costelas. Muito legal, nossa. E a gente percebe assim que há um grauzinho de dificuldade, mas é possível aprender. Ah, com certeza. E qualquer idade,
você consegue, a pessoa consegue. Tem gente que fala, jamais vou conseguir fazer isso, e vem aqui e consegue. Pode descer para aquela postura que coloca a mãozinha. Isso. Aí ela vai para uma postura assim, por exemplo. Né? Ela vai alongar aqui o pescoço. Nessa postura, ela fica com os dedinhos bem esticadinhos. Aqui é como se tivesse uma flecha do bumbum dela até a cabeça. Então ela fica bem retinha atrás. E na hora que ela for fazer a apneia, ela vai pressionar a coxa dela. Tá? No sentido, isso vai facilitar a sucção. É uma postura legal para fazer a sucção. Facilita um pouquinho. E todo esse momento ela tá fazendo aquela respiração todo que você mostrou. Se você olhar aqui na região da costela dela ou aqui mesmo no pescoço, você vai ver. Então, com o tempo, a musculatura das costas vai ficando bem diferente. Começa a ficar mais definida e tal. Os braços mudam muito, as linhas dos braços. A cintura, então, nem se fala. A gente já vê a ativação do transverso do abdômen aqui atrás, ó. Quando ela executa a respiração. E é incrível como reorganiza os órgãos. Então a mulher teve filho e tal, a bexiga baixou, a útero baixou. A gente consegue, com a sucção, fazer um reposicionamento desses órgãos. Isso é um outro fator que ajuda a diminuir a cintura. Com esses órgãos reposicionados, a musculatura mais ativada, a gente consegue reduzir esse diâmetro de cintura aqui, né? Pode descer pro joelho. O dedinho esticadinho aqui. Aqui ela já faz, como a gente fala, um gatinho, né? Ela sobe as costas, ela faz esse alongamento aqui, ó, né? E aqui, nessa postura, ela vai realizar a respiração. Sempre jogando peso nessas posições aqui para a ponta do pé. Aqui. Isso. Daí a gente vai orientando, vai alongando ainda mais, fazendo uma liberação miofascial, né? Muito legal. É bem legal mesmo. Dá pra ver ali todos os músculozinhos dela ali já aparecendo. Ela é uma paciente que evoluiu bem rápido, ela não faz muito tempo já. Eu não sei te dizer certamente quantas sessões ela já fez. Mas 5 sessões. Ela evoluiu Você já tá super bem. Muito. Ela pegou a respiração rápido, então foi interessante o caso dela. Então eu consegui evoluir mais com ela porque ela pegou melhor essa respiração, né? Muito legal. E é claro que toda mulher gostaria de ter a barriguinha no lugar, né, Nath? Com certeza. E principalmente agora, todo mundo falando em barriga negativa, né? O LPF também ajuda nisso. Com certeza, Laís. É igual eu salientei antes, assim, não no quesito de perder gordura, mas a gente consegue, sim, de 4 a 12 centímetros de perder de cintura. Certo. Isso é um processo que a gente faz em 3 meses. Então, em 3 meses eu garanto que ela vai perder de 4 a 12 centímetros de cintura. Muito legal. É uma sessão por semana, durante 30 minutos. Então, é muito rápido. Para as pessoas que não têm muito tempo, seria adequado, né? Certo. Então, a aula é uma vez por semana e são 30 minutinhos por semana que a pessoa tira, vem aqui, faz a técnica. Aí tem mais uma coisa que a gente... É assim, cada aula eu passo uma tarefinha para eles, né? E fazem essa tarefinha durante 5 minutos diários, assim, em casa. Olha que legal. Então, um reforçozinho. Assim, exatamente. Na verdade, isso aí é o que determina o resultado depois, né? Certo. Que legal. E essa questão também de respirar e já colocar a postura no lugar, na verdade isso não é uma coisa assim também tão nova, porque há muito tempo se fala nisso, né, Nath? Exatamente. Que as mulheres que andavam com a barriga contraída, não sei se você vai lembrar disso, que se falava demais que se andasse com a barriga contraída, colocava a postura no lugar e a cintura diminuía. Exatamente. Então, na verdade, assim, é uma evolução mesmo, pelo que eu tô vendo. E eu achei super legal que, para reforçar o que a Nath estava comentando aqui, achei super legal que é a questão de, não é que você vai perder gordura, porque gordura não tem nada a ver com essa redução, que é tudo assim, no lugarzinho, pela postura mesmo, pela musculatura, né, Nath? A gente trabalha muito o tônus muscular, Laís, que é assim, eu tô em repouso e a minha musculatura, ela faz uma coativação, ela fica contraída naturalmente, né? Certo. Involuntariamente. Então, eu não preciso estender minha barriga, por exemplo, eu vou tossir, né? Eu faço uma coativação, minha musculatura, ela faz uma proteção, um biofeedback, assim, né? Quando a pessoa já não tem essa musculatura trabalhada, já não tem tônus muscular,
aí ela já não tem essa proteção. Às vezes pode culminar aí numa incontinência urinária, justamente por causa disso também. Nossa, eu achei super legal, porque dá para perceber que, principalmente no processo de amadurecimento biológico, no processo de envelhecimento, é uma coisa que vai ajudar muito, tanto as mulheres quanto os homens, né? E agora falando um pouquinho do resultado estético, assim, a nossa modelo já tá com 5 sessões, né? E ela já sentiu diferença? Vamos perguntar pra ela? Já senti bastante, bastante. Então, já teve casos... O intestino, tudo melhora. Exatamente, o intestino é uma coisa bem importante para falar. Tem gente que o intestino não funciona direito. E quando a gente faz essa sucção, é como se a gente fizesse uma massagem no intestino, assim. Então, ele ajuda a melhorar a digestão e aí as pessoas começam a ir melhor no banheiro. E é um dos fatores que o pessoal gosta bastante. Que legal. Inclusive, quem vai muito assim certinho no banheiro já não pode fazer o método tão assim, exagerar, senão pode dar alguns probleminhas. E do aspecto estético, Nath, a pessoa começa a observar já essa perda que você falou na cinturinha em quanto tempo? Quantas sessões? Laís, depende muito. Teve gente que no caso, por exemplo, com 5 sessões igual ela, perdeu 6 centímetros de cintura já. Teve uma menina que ela era muito magrinha já, ela procurou por causa de postura. Eu nem esperava muito na questão de cintura dela, porque ela já tinha uma cintura muito fininha. E ela perdeu 6 centímetros, ela falou, eu tô tendo que apertar minhas calças e tal. Ela ficou muito, muito feliz com o método. Então assim, depende, cada pessoa percebe uma coisa. Às vezes outras pessoas percebem, igual uma outra menina falou, esse dia foi fazer massagem modeladora e ela falou, tá muito diferente. Então assim, elogiando. Que legal. E a postura assim, é bem evidente. Certo. Depende muito de pessoa para pessoa. Exatamente. E a nossa modelo, inclusive, ela já comentou aqui que ela já fazia atividade física, né, Nath? Nesse caso de quem já faz atividade física, eu acredito que seja mais rápido ainda, né? É melhor ainda, né? Se a gente conseguir aliar com atividade física e com uma reeducação alimentar, meu Deus, isso aí é show. Aí é melhor ainda. Muito bom. Depende disso também, né? Exatamente. O empenho do aluno, a dedicação do paciente, a dedicação dele, é assim, eu vou fazer minhas tarefinhas em casa, aquele que não faz meio matado. Então, isso tudo reflete lá na frente, né, nos resultados. Mas eu sempre faço uma avaliação antes de começar a atividade e depois eu tiro foto e tal, faço antes e depois e assim, é sempre uma grata surpresa, assim, quando a gente vê o depois. Funciona mesmo, ou seja, resumindo, funciona. Funciona, não tem que vir mistério, e fazer, não é mágica, né, Nath, pra poder ver mesmo que funciona. Muito legal. Eu mesma que, assim, eu comecei há pouco com o método, fui inclusive a primeira de Moarama a começar. Eu fiquei muito surpresa, porque até então eu não tinha aplicado, né? A gente vê no curso, eu falava, gente, mas será que é possível, né, fazer tudo isso? Sim. E eu fiquei encantada, eu tô cada vez mais encantada e eu quero trabalhar muito ainda com isso, eu quero, sei lá, espalhar isso pelo mundo aí. Que legal, muito bom. Porque é muito bom e quando a coisa é muito boa, a gente quer compartilhar com todo mundo, né? Sinal que dá muito resultado e que é muito bacana. E pra você que tem curiosidade de vir conhecer, pode vir aqui, Nath, conhecer com você? Isso. Na verdade, a gente agenda uma avaliação, eu converso com a paciente, faço as medidas, aí a minha secretária passa os valores certinho, daí assim que ela quiser, a gente já começa. Se for mulheres que tiveram filhos, seria bom pelo menos uns 30 dias e com recomendação médica, né? Para começar o método. Certo. E gestantes, igual eu falei, podem fazer, porém a gente não pode fazer a sucção, não pode fazer a respiração completa do método. A gente vai trabalhar mais com posturas e tal, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Certo. E essa mamãe também, muitas vezes, que já está grávida, é legal porque ela já se prepara também até para o parto, né? Exatamente. Questão de respiração, questão postura. Querendo ou não, melhora a insônia, melhora o relaxamento, né? Faz um relaxamento, trabalha assoalho pélvico, que ela vai precisar depois. Muito legal. Então, super recomendado para quem é mamãe, para quem está grávida, para quem já é atleta. Muito legal, Nath. Obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas sobre o LPF. Muito legal. E para você que ficou curioso e quer vir conhecer, então é só agendar uma avaliação.
O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!